O primeiro-ministro britânico... Você quer ler primeiro? Não, o primeiro-ministro britânico, ele renunciou depois de um desastre, né? Mais de 250 mil mulheres britânicas, né? A sociedade o encurralaram após ele encobrir e proteger como promotor da PM os casos de mais de 250 mil mulheres britânicas, ampla maioria menores de idade, terem sido abusadas sexualmente e mortas por imigrantes islâmicos. Vamos ver o pronunciamento dele que eu já vou falar o que está rolando. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. Vamos lá. O que aconteceu? O primeiro-ministro esquerdista, ele simplesmente encobriu mais de 250 mil casos de mulheres, em sua maioria menores de idade, que foram abusadas por imigrantes, tá? De uma certa religião. Qual é a certa religião? Qual que você acha que é? Deixa no comentário aqui qual que você acha que é. Eu vou falar em 3, 2, 1. Sim, religião islâmica. Eu já fui processado, tá? Mais de uma vez por falar isso que eu vou falar aqui, mas eu não vou deixar de falar. Existe um dado cru. O dado cru é: imigração islâmica na Europa aumenta a criminalidade. Isso não é questão de opinião. Só que eu não tô falando que eu acho, que eu penso. Isso é um dado cru. A partir deste dado cru, eu estou dando uma opinião sobre isso. Eu acho que deveriam se fechar fronteiras para se fazer filtros, inclusive culturais. Porque existe a seguinte coisa. Se você tem um país estabelecido, se você tem uma cultura onde as coisas estão indo bem e uma outra cultura chega ali com um objetivo não de somar, não de aprender com a cultura local e se adaptar, mas com o objetivo de sublimar a cultura local e impor a sua para aquele país, você deve fazer um filtro cultural naquilo. Acabou, cara, é uma coisa meio óbvia. E aí, de forma absolutamente ideológica, alguns países da Europa, e o Reino Unido talvez tenha sido o que mais, né, agiu assim, eles simplesmente abriram fronteira para geral, veio uma imigração islâmica absurda e os caras fizeram o que fizeram. Eu vou dizer, o MBL, né, fez uma revista, a revista Valete, sobre o fim da Europa, né, com uma Mona Lisa de burca, há, 2 anos, mais ou menos. Nós já antecipamos esse problema. A Europa está sofrendo uma crise migratória gravíssima. Não só em termos orçamentários, porque essa galera chega e também ali absorve recursos do Estado, não é mesmo? Mas também de forma comportamental, criminal e cultural. Então, para de olhar para as coisas de forma ideológica. Para de achar que você receber gente no teu país vai consertar o país dos outros. Não vai. Não vai. Se você quer consertar o país do outro, se você quer ajudar humanitariamente o país do outro, o teu país tem que estar em ordem. Porque senão você nem ajuda o país que você quer ajudar e você ainda atrapalha o seu país. Aí é que ninguém ajuda ninguém mesmo. Então, sou a favor, sim, isso é uma opinião política que eu posso professar. Sou a favor, sim, de fechamento de fronteiras, tá? E filtro cultural para que as pessoas possam entrar no país. É simples. É uma coisa óbvia, não é mesmo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos lá. Põe aí, o que é isso aí? Um cara falou assim: Arthur, mas a cultura não é forte? Sim, a cultura é uma coisa fortíssima, cara. A cultura é aquilo que ultrapassa gerações, ultrapassa séculos e vai sendo passado, né, de uma geração para outra, vai sendo passado para frente, vai sobrevivendo ao teste do tempo. O fato é o seguinte: se você entende que a sua cultura é algo que deve ser preservado, a preservação da sua própria cultura por você próprio é um sinônimo de força. Novamente, um dos clássicos da literatura, Sun Tzu, fala justamente isso, né? Ele fala ali, falando de guerras, eu não lembro exatamente como ele fala isso, ele fala de castelos ou algo assim, mas
Se você quer ter um castelo forte, se você quer ter uma fortaleza, se você quer ter um ambiente resiliente, você não pode abrir mão de mecanismos de proteção desse ambiente. O que é completamente diferente de você pegar, por exemplo, o Brasil, que entende a cultura, né, indígena como algo a ser protegido por uma segunda cultura. Então é como se nós, né, que somos outra... A Constituição brasileira, isso não é minha opinião, isso é a Constituição brasileira, ela entende o homem branco ocidental brasileiro como uma outra coisa, uma outra classe de cidadão que não indígena. A Constituição entende o indígena como outra coisa, não como um brasileiro de plenos direitos e deveres. E aí nós, como seres superiores e supremos, né, de acordo com a Constituição, devemos proteger esta cultura inferior chamada cultura indígena. Isso está errado, isso está errado. Se incorpore, então, se incorpore e trate os indígenas como brasileiros, que o são, que assim são. Agora, é diferente você ter um país estabelecido como a Inglaterra e falar, não, tudo bem, deixa vir imigração islâmica aqui. O objetivo dos caras, não é a minha opinião também, né? Tem diversas palestras dos caras falando, não, a gente quer chegar lá, a gente quer ter mais filho do que os locais e a gente quer dominar tanto numericamente quanto em termos religiosos, em termos institucionais, né, aquele espaço, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela cultura. Não, aí você é muito bobo se vocês pensam, não, tudo bem, vem aí, cola aí. Olha lá, acabei de falar dessa pauta, hein? Olha lá, pessoal. Eita, que maravilha. Ô, cultura boa essa, hein? Indígenas cobram entrega de Hilux do DENIT e mantém bloqueio de rodovia federal no Pará. Olha, só no Brasil, cara. Só no Brasil pra esse tipo de coisa acontecer, cara. Vamos lá, vamos ver. A gente se aproxima aqui para conversar com o Pirá, ele que segue no comando aqui dessa liderança, para falar também a respeito desse assunto, né, Pirá? Desde as 5 horas da manhã, estão com a rodovia interditada aqui. O que foi resolvido, decidido até o momento? Bom, Paco, dizer que nada foi resolvido ainda, né? Porque o nosso Eu gostei muito que a entrevista está sendo concedida em português, né? Perfeitamente falado pelo povo originário. Né? Eu gostei muito que a entrevista está sendo feita em português, né? Muito bacana. Vamos continuar. É conversar com o DENIT, né? Que a gente está precisando, a gente está com 2 anos já com o DENIT não fez nada pra gente ainda, né? Eles fizeram umas coisas básicas pra gente, mas o que a gente está reivindicando hoje são as caminhonetes que eles prometeram que até hoje não deram, né? Então, assim, a gente conversou com eles, né? E eles ficaram resolvendo lá os problemas deles lá, mas o que nós queremos é conversar com o chefe, né? Do DENIT, que venha resolver esse problema, né? Eu sei que aqui é uma BR, né? É uma BR, né? Mas essa BR aqui, ela corta a minha reserva bem no meio, né? Então, assim, o que todo mundo tem direito de reivindicar o que ele quer, certo? Então, a gente estamos reivindicando o nosso direito, né? E a gente só vai sair daqui se o DENIT chegar com uma resposta pra gente que vai resolver o nosso problema. No caso, esse representante, vocês querem de forma presencial aqui. Exatamente. O que representante vem aqui para a gente conversar e dar o prazo para eles também, né? Então, assim, já há muito tempo a gente já vem com isso aí sofrendo, né? Reunião em cima de reunião. Então, isso não resolve. O que nós falamos? Não, eu acho que já basta, né? Nós comunidade Assurini, a gente gostamos muito de dialogar, né? Mas nós temos um limite, certo? Nós temos um limite de conversa. Então, por hoje, a gente só vai liberar a BR se o representante do DENIT comparecer com a gente. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. Índio tem aldeia. BR corta a aldeia no meio. Então índio quer caminhonete. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que esse é o jeito de se tratar povos originários. Pessoal, vamos preservar a cultura deles. Dá umas Hilux pra eles aí, pra gente poder construir uma BR. Cara, assim, explica isso pro investidor. Chega pro investidor e fala que é o seguinte, vamos investir ali em infraestrutura no Brasil, a gente fazer uma BR e tal, vai pedagiar, vai ser legal, vai escoar um monte de produção, vai levar desenvolvimento pra tudo quanto é lugar do Brasil, vai deixar o país menos vulnerável, tá? A invasões, a tudo, é só bom, é só maravilhoso. Inclusive a gente vai poder levar mais outros tipos de infraestrutura para essas pessoas, postos de saúde, escolas, etc. Olha que maravilha. Bora, só que é o seguinte, tem que pagar umas Hilux aqui. O que é essa? Não, a gente tem que ir da Hilux por uma terra indígena que a gente tá...
Mano, olha, velho, eu vou te falar, cara, é o meme pronto. É o meme pronto. Me manda esse no privado, por favor, minha querida. Aí é o seguinte, é capaz de eu falar isso aqui, falar que não tem que dar Hilux porra nenhuma, tem que fazer a porra da BR e vai se fuder com a sua porra da sua terra indígena, aí é eu que vou ser processado, né? Eu que vou ser processado. Porque, vamos lá, existe um problema muito grave aqui no Brasil do entendimento do que é uma terra, uma reserva indígena, tá? Aqui no Brasil, o processo pra você demarcar um território como território indígena é um absurdo. Como é que funciona aqui no Brasil? Um antropólogo que chega lá e ele pode, pelas razões mais diversas possíveis, entender que uma terra é terra indígena. Então, o que acontece? O cara chega lá, dando um exemplo, ele achou um martelo que ele achou que esse martelo é... Ó, peraí, esse martelo aqui, cara, é de um povo indígena assim, assim, assado, então aqui faz parte de uma demarcação indígena. Se a terra for titulada, ou seja, se o lugar onde ele está demarcando tiver dono, tá? A começar o absurdo que o dono não pode apresentar contraditório no mérito. Como assim? Tem uma fazenda, tô produzindo, chega um cara e fala assim, ó, aqui tinha um martelo indígena, isso aqui é terra indígena. Eu não posso contestar o mérito. Eu não posso dizer que não é. Você acredita? O processo para que você saia da terra e se ferre não é um processo que discute o mérito. O mérito foi dado, já era. O cara manda isso pro ministério, que eu não lembro agora qual ministério que é. Ministério da Ordem, acabou. Você só vai discutir na justiça os termos para você sair. Quanto tempo para você sair, como é que você tem que deixar a terra, quanto você vai receber por ela. Você discute só os méritos da saída, não o mérito central que é aquilo é ou não é terra indígena. Dada esta autorização, dado o andamento nesse processo, o presidente da República, de forma unilateral, vai lá e assina e demarca a terra indígena, tá? Por isso que, na época do Jair Bolsonaro, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é, o Jair Bolsonaro não assinou, não demarcou nenhuma terra indígena. O que é uma coisa boa, tá? Coisa ruim, ele não modificou o mecanismo para que o próximo presidente pudesse fazê-lo. Ou seja, o Lula, quando chegou lá, simplesmente saiu demarcando e acabou, velho. Pegou tudo que estava atrasado e saiu demarcando. Entendeu? Por isso que, que a gente precisa do marco temporal. O que é o marco temporal? Nós vamos estabelecer uma data, e aí você pode discutir a data. É ontem, vai ser amanhã, é a Constituição de 88, para dizer o que é território indígena até tal lugar, até essa data, é território indígena. O que não é, não é. Para que você tenha segurança jurídica. Agora, nós vivemos, como não tem marco temporal, não tem porcaria nenhuma, nós vivemos isso aí. O cara quer passar uma BR, não pode passar uma BR, você não pode desenvolver o seu país, porque tem o pajé, cacique, não sei das quantas, falando que quer Hilux, cara. Falando português. Não, quero uma Hilux, por favor, 2026, né, com ar-condicionado, tela de LED, por favor. Se puder mandar uns iPhones também, pra eu preservar a minha cultura aqui. Eu vou te falar, mano, olha, é demais, né? É demais. Vamos lá?